Olá, eu sou a Ciomara, do Ministério Pro 31 da Igreja Batista Central de Campinas. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma devocional do livro Deus e a Minha História de Vida, de Maria Cecília Alfano, uma autora e professora cristã. E o tema que eu gostaria que refletíssemos hoje é a santificação. Algo que falamos tanto como crentes, mas parece que esquecemos desse aspecto da vida cristã no nosso dia a dia. O que Maria Cecília chama de transformação passo a passo. O maior privilégio que temos é conhecer a Deus pessoalmente por meio de Jesus Cristo. Quando recebemos a Cristo como Salvador, ganhamos uma nova vida e damos início a uma nova caminhada. 2 Coríntios 5,17 nos diz: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Na vida cristã, não basta caminhar. Precisamos saber como caminhar e qual é o destino. Para a mulher cristã, o alvo é a transformação à imagem de Cristo, uma metamorfose ou mudança gradual interior operada pelo Espírito Santo. 2 Coríntios 3,18 diz: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E Romanos 8, 28 e 29 diz: Sabemos que todas as coisas operam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Precisamos crescer, e crescer à semelhança de Cristo, que significa muito mais do que não pecar. Significa desenvolver ativamente e manifestar as qualidades do caráter de Cristo, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito que está descrito em Gálatas 5, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. A transformação à imagem de Cristo acontece a partir da conversão e é evidência da verdadeira conversão e da nova vida espiritual. Do relacionamento pessoal com Cristo resulta o desejo de agradar a Deus e fazer a sua vontade. Alguém que não tem disposição para identificar e deixar os hábitos pecaminosos, que não tem desejo de mudar, não pode deixar de encarar a possibilidade de que não tenha uma nova vida em Cristo. A cruz do Calvário está no âmago não somente da salvação, mas também da vida diária do cristão. Cristo é suficiente para a salvação eterna, tanto quanto para as lutas do dia a dia. O Evangelho é para a nossa salvação e o Evangelho é para a nossa santificação. 1 João 3, de 6 a 10, diz o seguinte: Todo aquele que permanece nele, em Cristo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o início. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo.
todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Pegue esse texto com calma, leia no seu momento de reflexão na palavra. Esse texto nos fala da morte de Cristo, da obra de Cristo por nós, para a nossa salvação, mas também para a nossa vida diária. Diz aqui que aqueles que estão em Cristo não vivem mais na prática do pecado, mas na prática da justiça. E aí está a nossa santificação. Ao longo da vida cristã, a santificação progressiva é operada pelo Espírito Santo em cooperação conosco. É muito lindo pensar que Deus não precisa de nós para a nossa salvação. Ele fez tudo. Nada que possamos fazer pode dar uma ajudinha para Deus. Mas na santificação, nós somos participantes. Cada crente em Cristo Jesus é moldado para se conformar com a imagem, o caráter de Cristo. Hoje, portanto, devemos ser exemplos de progressão na vida cristã. 1 João, novamente, no capítulo 1, versículos 6 e 7, nos diz: se dissemos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar na luz não significa ser perfeito e nunca pecar. Significa que ao tropeçarmos, a luz de Cristo nos faz ver o tropeço como um pecado, odiá-lo, confessá-lo, receber o perdão e seguir adiante com Cristo, nos diz John Piper. Então, assim como nos lembrou o grande pastor John Piper e também o apóstolo João, vamos andar nessa luz que é Cristo e buscar o seu auxílio e a ajuda do Espírito Santo para a nossa transformação, passo a passo, rumo à imagem de Cristo. Que possamos buscar nos conformar a cada dia, não com o mundo, mas com o caráter e a imagem do Cristo que amamos, que é nosso Senhor e o nosso Salvador. Que Deus te abençoe. Esse foi mais um podcast do Pro 31, o Ministério de Mulheres da Igreja Batista Central de Campinas. Fique à vontade para comentar, tirar suas dúvidas e interagir conosco. E se você foi edificada por esse conteúdo, compartilhe e convide outras mulheres para participarem deste canal. Até a próxima e Deus te abençoe.